E aí, pessoal, acabou de sair o informativo de jurisprudência número 864 do STJ e olha, tem muita coisa importante que mexe diretamente com a nossa vida. Vamos decifrar juntos o que essas decisões significam na prática, tanto para a vida pessoal quanto para a profissional. Bom, vamos lá. Pensa comigo. O que a gente vai ver hoje vai desde o acesso à justiça, passa pela cobertura de planos de saúde, chega até em como a polícia pode ou não fazer uma abordagem, e ainda define novas regras para o mundo dos negócios. Então vale a pena ficar ligado, porque cada detalhe aqui pode fazer uma baita diferença. E antes da gente mergulhar de cabeça, aquele pedido rápido. Se essa análise aqui ajuda a clarear as coisas, deixar o like e compartilhar é o que nos dá gás para continuar levando essa informação para mais gente. Conto com esse apoio. Esse aqui é o nosso mapa de hoje. A gente começa com a mudança que eu considero a de maior impacto, que mexe com o acesso à justiça. Depois a gente passa por saúde, processo penal, negócios e, para fechar, aquele giro rápido com outras decisões que também são super importantes. Vamos nessa? Começando pelo assunto mais quente do informativo, o tema repetitivo 1178. O STJ bateu o martelo e agora existe uma nova regra sobre como os juízes têm que analisar os pedidos de justiça gratuita. E a mudança, gente, é profunda. Sabe aquela história de negar o benefício só olhando a renda? Pois é, acabou. Isso aqui pode mudar da água para o vinho o número de pessoas que conseguem de fato ir atrás dos seus direitos. O mais interessante aqui é esse novo passo a passo que agora é obrigatório em todo o país. Primeiro, a análise do juiz tem que ser caso a caso, bem individual. Segundo, se o juiz tiver qualquer dúvida, ele não pode simplesmente negar de cara. Ele é obrigado a chamar a parte para comprovar a necessidade e tem que dizer exatamente qual é a dúvida dele. E o ponto-chave é esse terceiro. Critérios objetivos, tipo faixa de renda, agora só servem como um complemento, nunca mais como o único motivo para negar o benefício. E essa frase aqui resume tudo. É a tese que agora amarra a decisão de todos os juízes do Brasil. Na prática, isso é um baita reforço ao acesso à justiça. Força uma análise muito mais humana, muito mais individualizada de cada situação, em vez daquela aplicação fria de tabelas e números. Agora, mudando de assunto. Na área da saúde, o STJ traçou uma linha bem clara sobre o que os planos de saúde são obrigados a cobrir ou não. Vamos dar uma olhada em duas decisões que são super importantes e que afetam diretamente o bolso e a vida de muita gente. Olha só que interessante esse contraste. De um lado, o STJ mandou o plano cobrir a cirurgia de feminilização de voz, por quê? Porque o tribunal entendeu que não é um procedimento estético, mas sim uma parte essencial do tratamento terapêutico de uma mulher trans. Já do outro lado, a corte negou a cobertura de um remédio de uso domiciliar, o Clexane, para uma gestante. O motivo? A regra geral dos contratos permite essa exclusão e o caso dela não se encaixava nas exceções da lei. Fica bem claro o raciocínio, né? Agora a gente entra num tema que, nossa, sempre gera um debate acalorado: processo penal. O STJ analisou uma questão muito prática, super controversa, daquelas que acontecem todo dia nas ruas do país. A pergunta é essa, bem direta. Só o fato de alguém ficar nervoso ao ver a polícia é motivo suficiente para uma abordagem, uma busca pessoal? É uma questão delicada, que mexe com a nossa liberdade individual. Vamos ver o que o STJ decidiu sobre isso. Então, a resposta do STJ foi sim, mas calma, tem um porém fundamental aqui. O nervosismo sozinho não é um cheque em branco. Ele precisa estar junto de outras circunstâncias concretas do caso. É a soma de tudo isso que pode, aí sim, criar a tal fundada suspeita que a lei exige para uma abordagem policial. Essa é uma decisão com uma repercussão enorme, né? E por falar em repercussão, a ajuda de quem nos acompanha é fundamental. Compartilhar essa análise com amigos ou nas redes sociais faz com que o debate cresça e nos ajude a continuar produzindo esse tipo de conteúdo aprofundado. É o que nos move. Seguindo em frente, vamos para o mundo corporativo. O STJ também tomou decisões importantes que afetam diretamente contratos, a responsabilidade das empresas e várias obrigações financeiras. Para entender a próxima decisão, a gente precisa conhecer esse conceito aqui, a suprécio. É um nome meio estranho, mas a ideia é simples. É quando alguém pede o direito de cobrar algo porque ficou quieto por tanto tempo que a outra parte, agindo de boa fé, passou a acreditar que aquela cobrança nunca mais ia acontecer. E onde que a suppressio entrou nessa história? Foi no caso do Vale Pedágio. A lei é clara.
quem embarca a carga tem que adiantar o valor do pedágio para o transportador. Se não fizer, a multa é pesada, 2 vezes o valor do frete. Uma empresa tentou argumentar que, como o transportador aceitou receber com atraso por muito tempo, teria acontecido a supressão. O STJ disse, não, a lei do vale-pedágio de ordem pública é obrigatória e o costume não pode passar por cima dela, ou seja, a multa tem que ser paga. Para a gente fechar a nossa análise, vamos agora para o nosso tradicional giro rápido, passando por outras decisões bem relevantes que também saíram neste informativo. Vamos lá, rapidinho. Sobre divórcio, o cônjuge que não é sócio na empresa tem direito à parte dele nos lucros distribuídos depois da separação até a partilha final. Sobre furto, se o carro de um empregado é furtado no estacionamento da empresa, quem julga é a Justiça do Trabalho. Sobre documento falso, usar um documento falso é crime mesmo que o policial perceba a fraude na hora, não tem essa de crime impossível. Crime tributário. A denúncia contra um sócio tem que ser específica, não pode ser genérica. E, por fim, sobre Brumadinho, a desvalorização de um imóvel depois de um acordo já fechado não foi considerado um fato novo para reabrir a discussão. Então, se a gente der um passo para trás e olhar o quadro completo, o que a gente percebe? Fica claro que o STJ está numa missão constante de equilibrar a balança. De um lado, proteger direitos fundamentais, como acesso à justiça e à saúde. Do outro, garantir segurança e previsibilidade nos contratos e nas relações do dia a dia. E isso tudo nos leva a uma pergunta final, que eu deixo no ar para a gente pensar. Com essas novas regras e interpretações, especialmente a da gratuidade da justiça, a gente está caminhando para um sistema mais justo e acessível? Ou será que a gente corre o risco de criar mais burocracia e incerteza? É uma boa reflexão, não acham? Pessoal, muito obrigado mesmo por terem acompanhado esta análise até o fim. Se esse formato mais direto ao ponto agrada, fica o convite para procurar por DireitoCast lá no Spotify. Tem muito mais conteúdo aprofundado sobre esses e outros temas por lá. E, como sempre, não custa reforçar. Deixar o like é um gesto super simples, mas que pra gente faz toda a diferença. Ajuda o nosso trabalho a continuar relevante e a chegar em quem realmente precisa dessa informação. E para quem também curte vídeo, é só procurar por DireitoCast, tanto no YouTube quanto no TikTok. A gente se encontra lá. Um abraço e até a próxima!